olha que legal, ele já organizou, já temos todas essas pastinhas aqui, esses arquivos bem organizados, bem estruturados. Ele já criou aquelas subpastazinhas. Com Python você pode fazer qualquer tipo de automação, desde automações web até automações locais, manipulando pastas e arquivos no seu PC de maneira automática. Isso pode poupar bastante tempo, então já fica comigo nesse vídeo e vamos aprender um pouco mais sobre esse tipo de automação. Sou Augusto Eficiência Programada e bora pro código. Então vamos lá, só para dar um contexto melhor para vocês, explicar um pouco do objetivo desse projeto de hoje, dessa videoaula, tá bom? Eu tenho aqui, dentro dessa pastinha chamada Dados Bagunçados, uma série de arquivos de diferentes naturezas, né, diferentes tipos e extensões, espalhados de maneira não muito organizada, inclusive bagunçada, dentro dessa pasta. E a nossa missão de hoje é usar o Python para, de maneira automática, criar uma estrutura muito mais organizada, como, por exemplo, essa pastinha aqui chamada Dados Organizados, em que dentro dela eu tenho uma série de subpastas separando e organizando os meus arquivos referentes às suas respectivas naturezas, seus tipos de arquivos. Então eu tenho uma pastinha de imagens, só para armazenar imagens, tem uma pastinha de PDFs, só para armazenar PDFs, assim eu tenho uma estrutura muito mais organizada do que a original, que é simplesmente arquivos espalhados dentro de uma única pasta, beleza? A gente vai fazer tudo isso de maneira automática, usando Python e algumas bibliotecas nativas do Python. Então, sem mais enrolação, vamos começar o nosso código. O primeiro passo é importar as bibliotecas que a gente vai estar utilizando. No caso de hoje, a gente vai utilizar três diferentes bibliotecas, a biblioteca OS, a biblioteca Shuttle e a biblioteca Zipfile. Todas essas feitas especificamente para manipulações de pastas, caminhos e arquivos aqui no Python. Vale ressaltar que todas essas bibliotecas, salvo engano, tá pessoal? Posso estar um pouco errado aqui, mas tenho quase certeza que todas essas bibliotecas aqui são built-in do Python, ou seja, assim que você instala o Python na sua máquina, elas já vêm instaladas com ele, então você não precisa instalar elas separadamente. Pode ser que você tenha um problema nessa bibliotecazinha aqui. Caso o Python não reconheça, quando você for replicar esse projeto, caso ele não reconheça essa linha de comando, essa biblioteca, só você abrir o seu terminal e executar esse comandinho aqui do pip install zipfile, beleza? Então, de novo, se você tiver problema, só executar esse comandinho aqui, que pronto, você já vai estar apto a replicar esse projeto, eu tenho certeza. Então vamos lá, já vou começar importando aqui, já rodando esse códigozinho, já tenho todas essas bibliotecas, tranquilo? E o primeiro passo que a gente vai dar, pessoal, é definir os diretórios, os caminhos para as pastas que a gente vai estar lidando nesse projetinho aqui de hoje. A gente precisa indicar esses caminhos para o Python, beleza? Então a gente tem basicamente três pastas principais que a gente vai ter que indicar para ele. Primeiro é a pasta do projeto, né? Onde está toda essa estrutura aqui, tanto essas pastas quanto esses meus códigozinhos. De fato, o diretório base, a pasta desse meu projeto, tranquilo? Outro diretório, outra pasta que a gente vai ter que indicar é justamente essa dados bagunçados, onde estão esses arquivos aqui todos espalhados, e essa pastinha dados organizados, que inclusive a gente vai criar ela do zero. Então daqui a pouco eu vou apagar ela, mas por enquanto eu vou manter ela, só para a explicação ficar mais didática. Mas saiba disso, a gente vai criar ela totalmente do zero, de maneira automática, beleza? Então basicamente esses primeiros três diretórios a gente vai ter que fornecer, indicar para o Python. Começando pelo mais importante, que é a pastinha do projeto, onde está toda essa estrutura aqui, que no meu caso, pessoal, está nesse caminhozinho aqui. Então, por exemplo, eu poderia vir aqui em cima, copiar esse caminho, voltar ali no meu código, tá bom? Vou até apagar aqui, abrir uma aspas, que eu vou estar inserindo no caminho, né, um texto, e colar esse texto aqui, tá bom? Até botaria aqui um Rzinho para o Python não encrencar com essas barras invertidas, que por padrão, quando você copia o caminho direto do Windows, ela vem com essa barra invertida, beleza? Mas concorda comigo que essa não é a melhor saída? Por quê? Eu fiz isso de maneira manual, e como eu disse para vocês, eu quero fazer tudo de maneira automática. Então, como é que eu consigo o caminho para esse diretório, né, essa pasta desse projeto onde eu estou rodando esse código, de maneira automática? Muito simples. A gente vai utilizar uma função dessa bibliotecazinha OS que a gente importou aqui em cima, tá bom? Então já começo importando a biblioteca, esse módulo OS, tá bom? E vou chamar uma função chamada getCwd. Você não precisa nem passar nenhum parâmetrozinho para ela. E olha que interessante, olha como é que ela aqui funciona, tá bom? Quando eu rodo, executo esse código aqui, chamo essa variável, olha que legal, olha que ela retorna para mim justamente aquele mesmo caminho que eu consegui copiar lá do Windows, ou seja, o caminho para a minha pasta desse meu projeto, esse meu diretório base, beleza? Agora eu preciso fornecer mais dois caminhos aqui, que é justamente essa pastinha dados bagunçados e essas pastinhas de dados organizados. Você concorda que ambas essas pastas elas estão dentro dessa minha pastazinha do projeto? Então, para eu acessar elas, primeiro eu tenho que acessar a minha pasta do projeto e depois acessar essas respectivas pastas. Então, a gente vai ter que fazer um processo que a gente chama aqui no Python de
juntar caminhos, tá bom? E quais caminhos a gente vai estar juntando aqui? Justamente a pasta do meu projeto, esse meu diretório base, como eu disse, essas pastinhas estão dentro dele, e em seguida o nome da pasta que eu estou querendo acessar, respectivamente dados bagunçados, dados organizados. Então vamos fazer isso, pessoal. Como é que a gente junta caminhos aqui no Python? Até criei uma variável chamada aqui pasta bagunçada para fornecer o caminho para aquela pastinha de dados bagunçados, beleza? Como é que eu junto arquivos aqui? Eu vou usar uma funçãozinha, tá bom? Join da biblioteca OS, no caso do módulo path da biblioteca OS, tá bom? O que eu vou fazer aqui? Por que eu tenho que dar? Primeiro, o meu arquivo, meu caminho de origem, que eu vou ter que partir dele. E onde é que eu disse que eu vou partir? Onde é que está essa minha pasta que eu estou querendo acessar? Está na minha pasta de projeto. Então, começa aqui primeiro com pasta projeto. Beleza? Em seguida, qual o segundo elemento, qual o segundo diretório que eu quero acessar? Justamente aquela pastinha chamada dados bagunçados. Então, basta botar o nomezinho dela aqui. E olha que interessante, se eu chamar essa variável pasta bagunçada, olha que legal. Ela continua me dando todo aquele caminho completo para a minha pasta do projeto, mas no final ele já me dá o nomezinho daquela pasta que eu estou querendo acessar, no caso essa pasta dados bagunçados. Então agora já tem um caminho completo para essa pastinha. Fazer a mesma coisa aqui para a pasta dados organizados, tá bom? Só troquei aqui o nome dados bagunçados para dados organizados e pronto. Mas como eu disse para vocês, pessoal, essa pastinha aqui, vamos dizer que ela não existe. Vou até apagar ela aqui permanentemente para não ter esse probleminha aqui. A gente vai criar ela do zero. Como é que a gente cria pastas automaticamente no Python, tá bom? Muito simples. A gente vai usar uma função também da biblioteca OS, então já começa aqui, ó, chamando OS, tá bom? E a função que a gente vai chamar e usar vai ser a main, tá bom? O que eu preciso passar aqui? O caminho para a pasta que eu estou querendo criar, que no caso é essa pasta organizada, tá bom, pessoal? Também vou passar um parâmetrozinho chamado existOK e passar o valor booleano de verdadeiro, para ele fazer o quê? Ele conferir se essa pasta já existe, ele nem tenta criar, ele ignora. Se ela não existe, aí de fato ele cria ela. Olha que interessante, eu já rodei esse código aqui, demorou muito pouco, né? Menos de 0,1 segundos, milésimo de segundos. E olha que interessante, ele já criou essa pastinha de dados organizados. Lembra que dentro dela eu tinha várias outras subpastas, PDF, planilhas, imagens? Tá vendo que ela não existe ainda? Porque a gente ainda não criou essas subpastas. Por enquanto a gente só criou essa pastazinha de dados organizados, beleza? Que é o nosso primeiro passo. Agora sim, no segundo passo, a gente vai criar aquelas subpastas, tá bom? Então o primeiro passozinho que eu fiz é criar uma lista com as subpastas a serem criadas. Então aqui eu tenho PDF, imagens, zips, planilhas e também outros. Ou seja, todos os arquivos que não se encaixarem nessas naturezas aqui, esses tipos de arquivos, vão para essa subpasta outros, beleza? Então o primeiro passo é criar essa listinha. Agora vamos percorrer essa lista aqui para criar cada uma dessas subpastas, tá bom? Como é que a gente faz isso? Ó? Para cada pasta na minha lista de pastas, né, eu criei esse forzinho aqui, eu vou fazer o seguinte, ó. Primeiro eu vou pegar o caminho completo para essa pasta, tá bom? Como é que a gente vai fazer isso? De novo, juntando caminhos, tá bom? E qual vai ser agora o meu caminho de origem, né? Da onde é que eu vou partir? Agora eu preciso partir aonde? Onde é que eu quero criar essas subpastas? Quero criar dentro dessa pastinha dados organizados. Onde é que está o caminho para essa pasta? Lembra que a gente criou aqui em cima? Nessa variável chamada pasta organizada, tá bom? Então, o que eu escrevo aqui primeiro? Pasta organizada. Como eu quero criar cada pastinha dessa aqui dentro dessa pasta aqui, cada subpasta, e eu estou dentro de um for, né? Estou dentro de uma estrutura de repetição, de uma iteração, eu estou percorrendo sobre cada elementozinho dessa lista. Basta eu botar aqui o nome de pasta, que é o nome dessa minha variável dinâmica, que ele já vai fazer essa inteligência. Para cada pastazinha, para cada nomezinho que eu achar nessa lista, ele vai criando essa subpasta. Aí no final eu só crio de fato essa pasta usando a mesma metodologia, a mesma função que aquela makeDirs aqui, que a gente usou aqui em cima, tá bom? Para criar essa nova pastinha aqui. Eu só passo aqui o caminho dessa pasta, beleza? Assim que eu rodo esse código aqui, pessoal, 0,2 segundos, vamos conferir lá se ele rodou. Olha que legal, ele já criou aquelas subpastazinhas. Show? Segundo passo, já demos. Mas lembra que aqui dentro tinha os arquivos organizados bonitinhos? Esse é o nosso terceiro passo. É pegar os dados direto dessa pastinha de dados bagunçados, conferir a extensão de cada um e, a partir da sua extensão, dependendo dela, ele vai mover para suas respectivas subpastas que a gente acabou de criar. Esse é o nosso terceiro passo, inclusive é o passo mais longo, né? Talvez o mais complexo aqui, mas relaxa que vai ficar bem de boa, confia em mim, tá bom? Vamos ali, ó, vamos começar de fato esse passo, mas eu vou ignorar por enquanto esses dois códigozinhos aqui, já já eu volto neles, realmente já já. Só repassar para vocês qual é a lógica que a gente vai ter que criar, tá bom, pessoal? O primeiro passo que a gente vai ter que dar é conseguir, de maneira automática, listar
todos os arquivos que existem dentro dessa pasta aqui, nessa pasta dados bagunçados. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é criar uma estrutura de repetição, um loop, né, uma iteração, para percorrer sobre cada arquivinho desse que eu achar dentro dessa pasta, e para cada um, pessoal, eu conferir a extensão desse arquivo, beleza? E dependendo da sua extensão, eu vou mover para a pasta de destino específico. Então, por exemplo, todo arquivo que for imagem, seria JPG ou PNG, para onde eu vou mover? Vou mover para essa subpasta imagens. Todo arquivo que for PDF, para onde eu vou mover para essa subpasta PDF? Assim em diante. Então, essa é a nossa lógica que a gente vai ter que implementar aqui no Python, beleza? Primeiro passo que a gente vai dar, ensinar para vocês, como é que eu consigo listar todos os arquivos que existem dentro de um determinado diretório, dentro de uma determinada pasta. Vamos voltar aqui para esse códigozinho aqui, só para um teste aí para vocês. Muito simples. Eu vou de novo usar a biblioteca OS, vou chamar uma função chamada listdir. Aqui eu vou passar o caminho para a pasta, né, que eu estou querendo listar, para o diretório que eu estou querendo listar, todos os arquivos que existem dentro dele. E eu quero esses dados bagunçados aqui, tá bom? E onde é que está o caminho para esses dados bagunçados? Está nessa variável pasta bagunçada. Olha que legal, olha que interessante. Ele já me dá todos os nomes, né, todos os arquivos que existem dentro daquele diretório, dentro dessa pastinha aqui. Só um ponto de atenção que eu até deixei aqui comentado. Essa função, pessoal, ela lista só os nomes dos arquivos que estão dentro do diretório. Ela não te dá o caminho completo para esse arquivo. E na maioria das vezes, quando a gente está fazendo esse tipo de automação local, manipulando pastas e arquivos, precisa do caminho completo para aquele arquivo, tá bom? Então só um ponto de atenção, porque a gente vai ter que ter esse cuidado já na hora que a gente for implementar aquela lógica que eu falei aqui para vocês, tá bom, pessoal? Deixa eu só apagar isso aqui para não ficar poluído, beleza? Segunda coisa que eu quero fazer para vocês rapidinho de teste é como é que eu consigo pegar, a partir do nome de um arquivo, né, de um texto, nesse caso aqui, justamente essa extensãozinha aqui, beleza? Eu vou usar aqui, pessoal, um método de string, um método de texto. Nesse caso, o método que eu vou usar é o método split. O que ele faz? Você vai dar para ele, fornecer para ele um determinado caractere. Por exemplo, aqui o ponto, no nosso caso. E a partir desse caractere, ele vai quebrar o teu texto, né? Vai quebrar a tua string, tá bom? Com base nesse separador. Então, por exemplo, se eu botar aqui split, né, o método split, para ele separar pelo ponto, ele vai te retornar uma lista com dois elementos nesse caso aqui. O primeiro elemento vai ser toda essa parcela aqui do teu texto antes do ponto, tá bom? E o segundo elemento daquela lista vai ser toda a parcela depois do ponto naquele teu texto. Então, no caso aqui, seria o PNG. O primeiro elemento seria esse home_dar, e o segundo elemento seria esse PNG, que é justamente o que a gente quer. Como é que a gente faz isso na prática? Primeiro eu chamo a minha string, que eu apelidei como S aqui, só para um teste. Vou chamar esse método que eu falei para vocês, que é split. Vou passar aqui entre aspas o separador que eu quero, o caractere que eu quero separar meu texto. No caso é o ponto. Olha que interessante, que ele retorna justamente uma lista, como eu falei para vocês, que o primeiro elemento é toda essa parcela aqui do teu texto antes do ponto, o segundo elemento é justamente essa parcela depois do ponto, que é justamente o que a gente quer, a extensão. Então, para eu pegar justamente esse valorzinho, a extensão, eu posso pegar o último elemento dessa minha lista. Como é que eu pego o último elemento de uma lista? Posso abrir aqui colchetes e passar o índice negativo de -1. Assim eu pego o último elemento de qualquer sequência. Beleza? É essa lógica aqui que a gente vai implementar dentro do nosso código aqui, tá bom? Para pegar a extensão daquele arquivo e a partir dessa extensão definir a sua pasta de destino. Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu criei uma variável chamada arquivos bagunçados, que ele vai armazenar justamente todos os arquivos que eu consigo listar dentro daquela pastinha, pasta bagunçada. Então vou até copiar esse código que a gente fez e só armazenar ele dentro de uma variável chamada arquivos bagunçados. Aqui eu vou criar um for, semelhante ao que a gente fez lá naquele for pasta, em pastas, aqui, mas agora eu vou percorrer esses arquivos bagunçados aqui, então por isso eu crio esse loop aqui dessa maneira, for arquivo, né, para cada arquivo na minha lista arquivos bagunçados. Primeira coisa que eu faço é pegar a extensão do arquivo, usando o quê? Esse método que eu acabei de mostrar aqui para vocês, tá vendo? Só passando aqui como texto, né? Qual seria a nossa string, no nosso caso, é o arquivo, né? O nome do arquivo que eu estou percorrendo dentro desse loop, dentro dessa listinha aqui, que como eu mostrei para vocês, ela te retorna os nomes dos arquivos dentro da minha pasta, beleza? Agora vamos fazer a conferência dessas extensões e a partir dessa extensão eu defino a pasta de destino. Só dois pontos de atenção aqui, pessoal, rapidinho. O primeiro é, se você não está muito habituado com esses termos que eu estou falando, métodos, funções, bibliotecas, módulos, pessoal, a gente já gravou um vídeo aqui, tá bom? Uma aula de principais conceitos básicos do Python, vou deixar aqui no card e também recomendação de estudo desse vídeo na descrição, porque é muito importante vocês estarem confortáveis com esses termos que eu vou falando, porque são conceitos que, embora sejam básicos, são essenciais para você avançar na linguagem, avançar na programação em Python, tá bom? Então tenham isso dominado e bastante em mente para vocês, tá bom? Então vou deixar essa recomendação de estudo.
Segunda recomendação de estudo que eu vou dar para vocês é que vocês vão ver aqui que eu vou fazer algumas estruturas de condição, vou verificar algumas condições e para isso eu vou usar essas estruturas de if, elif e else. Também não vou me aprofundar aqui, tá pessoal? A gente já gravou um videozinho tutorial com um projeto básico bem legal, que é o jogo do adivinha, que lá você revisita, né? Revisa vários conceitos básicos importantes do Python, inclusive essas estruturas de condição. Tranquilo? Então não vou me aprofundar, vou deixar essas recomendações de estudos aqui no card e também no link da descrição. Confere lá para terminar os seus estudos. Então vamos, sem mais enrolação, vamos voltar lá, tá bom? O que eu fiz aqui, ó? Já peguei a extensão para cada arquivinho dessa minha lista. Agora eu vou fazer essas conferências, né? Vamos começar aqui com PDF. Se a minha extensão do arquivo for igual a PDF, para onde eu vou mover ele? Eu preciso mover ele para essa pastinha PDF, tá bom? Como é que eu vou acessar? Qual é o caminho para essa pastinha aqui? Muito simples, tá bom? Vou de novo juntar arquivo. Então já começo com ospf.join. Da onde eu vou partir? Essa subpasta ela está dentro dessa pastinha dados organizados. Que onde é que está o caminho para essa pasta de dados organizados? Está naquela variável pasta organizado. A partir dela eu preciso acessar, de fato, agora essa é a minha subpasta PDFs. Então aqui eu vou escrever D, tá bom? E para fechar aqui, qual é a última coisa que eu tenho que passar aqui para ter esse meu caminho completo para o arquivo que eu estou querendo mover? Eu vou passar justamente aqui o arquivinho, o nome do arquivo dentro desse for aqui, dentro dessa variável dinâmicazinha aqui. Porque para dar cada arquivo que ele vai percorrer nessa lista que eu achei lá nos dados bagunçados, ele vai fazendo ele vai mover, né? Ele vai copiando esse arquivo para a pasta de destino. Então no final eu preciso passar para o Python um caminho completo para onde eu quero mover esse arquivo, beleza? Tanto do caminho completo da origem, quanto o caminho completo do destino. Por isso que a gente está fazendo isso aqui, beleza? Agora vamos fazer rapidamente para os zips. Muito simples. Se a minha extensão é igual a zip, tá bom? Vou fazer a mesma coisa, vou até copiar isso aqui, tá, pessoal? Vou colar aqui, só vou trocar aqui PDFs por zips, tá bom? E vamos fazer agora para imagens, mas para imagens eu tenho uma ligeira exceção. Por quê? Uma imagem, ela pode ser diferentes tipos de arquivo, né? Pode ser diferentes extensões que podem representar uma imagem. Como, por exemplo, aqui, uma imagem pode ser tanto JPG, quanto PNG, quanto JPEG, tá, pessoal? Então, em vez de conferir, de fato, uma extensão única, eu vou conferir se uma série, vou conferir se esse meu arquivo, essa minha extensão, está dentro de uma lista de possíveis extensões para identificar uma imagem. Como é que a gente vai fazer isso aqui? Ó? If extensão está dentro de uma lista de diferentes extensões, por exemplo aqui, ó, JPG, PNG e JPEG, aí sim eu vou mover esse arquivo lá para minha pasta imagens e de novo vou até copiar aqui para facilitar a nossa vida, só vou trocar zips por imagem. Imagem. Aí eu faço a mesma coisa, pessoal, para planilhas, porque uma planilha pode ser tanto CSV quanto XLSX, quando XLS, vou mover lá para minha planilha e para o final, todo arquivo que não se encaixar dentro dessas condições, dentro dessas naturezas de arquivo, eu vou mover para essa subpasta outros, tranquilo? Agora, só para fechar essa partezinha aqui, eu preciso pegar esse meu arquivo lá da minha origem, ou seja, onde é que ele está? Onde é que ele originalmente está? Dentro dessa pastinha dados bagunçados, tá bom? Vou pegar esse arquivo lá da minha origem e mover para minha pasta, para o meu caminho de destino. Como é que eu vou fazer isso? Primeiro eu vou definir o caminho da minha origem, tá bom? De novo, vou juntar caminhos aqui. Onde é que está originalmente ele? Está lá na minha pastinha dados bagunçados. Então já começa aqui, ó, bagunçado, tá bom? E para acessar o arquivo, basta eu passar o nomezinho do arquivo. Lembrando aqui, ó, estou percorrendo cada arquivinho dentro da minha lista ali de todos os arquivos que eu achei naquela minha pasta, tá bom? Agora, como é que a gente vai pegar esse arquivo da origem e copiar para um destino? No caso aqui, nesse caminho de destino aqui. Muito simples. Agora a gente vai usar a biblioteca Shuttle, tá bom? Vamos usar uma função chamada copy, né? De copiar. Primeiro eu passo a minha origem, tá bom? E depois eu passo o meu destino. Vou rodar esse código aqui, ele demora um pouquinho, tá bom? Mas vamos só conferir se ele está fazendo essa transferência corretamente. Olha que legal, imagens aqui parece que está dando tudo certo, que é o JPG, tudo certinho, está sendo movido para essa pastinha de imagens. PDF aqui também parece bem coerente. Os outros arquivos aqui que eu não especifiquei, tá jogando na pasta outros, então de fato tá parecendo bem coerente, tá bom, pessoal? Vou só esperar o códigozinho rodar aqui e já volto com vocês pra gente conferir o resultado. Pronto, pessoal, demorou aí quase 50 segundos, menos de um minuto, vamos dar uma olhada. Olha que legal, ele já organizou, já temos todas essas pastinhas aqui, esses arquivos bem organizados, bem estruturados. Tranquilo? Nosso último passo mesmo é entrar nessa pastinha de zips aqui, tá vendo que eu tenho arquivos zipados, né, compactados, e vamos extrair esses arquivos de maneira automática. Pode ser? Vamos passar rápido isso aqui, pessoal, só pra gente não ficar com um vídeo muito longo, beleza? Então, qual vai ser a nossa lógica que a gente vai seguir aqui, ó? Primeiro, pessoal, eu vou ensinar para vocês, no caso eu vou passar um pouquinho, vamos ignorar isso aqui por enquanto, tá bom? Vamos passar direto para nossa lógica. Primeira coisa que a gente vai fazer
é passar o caminho para essa pasta onde existem, né? Onde tem esses arquivos compactados. Que no caso essa pastinha, vou até fechar as outras para não nos atrapalhar, tá pessoal? No caso a subpasta zips dentro da minha pasta de dados organizados. Então vamos passar o caminho para ela. Qual o caminho? De novo, ospath.join, ele está dentro dessa pastinha dados organizados, então vou passar aqui primeiro a minha pasta organizada, aí sim o nome da minha subpasta, que é o zips. Tranquilo? Já armazenei isso dentro de uma variável. Agora vamos listar todos os arquivos que existem dentro dessa pastinha. Como é que a gente faz isso? Muito simples, vamos usar aquela função que eu mostrei para vocês, de listar, listdir, beleza? Vou passar aqui justamente o caminho da minha pasta zip, que é essa variável aqui, pasta zip. Agora eu vou criar um loopzinho, tá bom? Para percorrer, iterar sobre cada arquivinho compactado que eu achei nessa minha pastinha aqui, tá bom? Então por isso que eu crio aqui para cada arquivo nessa minha lista aqui, arquivos zips. Primeira coisa que eu vou fazer é conferir se de fato esse arquivo é um arquivo zip ou não, para eu certificar que eu vou estar fazendo essa extração de fato no arquivo que é compactado, senão ele vai tentar fazer em arquivo que já foi descompactado, extraído, pode dar ruim. Então para evitar isso, vamos fazer essa conferência, né? Verificar se esse de fato é um arquivo zip, tá bom? Eu poderia fazer, pessoal, aquela mesma coisa aqui, ó, s.split, tá bom? Por ponto, beleza? Por ponto, e acessar o último elemento, que eu acesso a extensão, e eu posso verificar se ele é um zip, por exemplo, aqui, ó, se ele é zip. Ele fala aqui que é false, tá bom? Logicamente, um PNG não é um zip, então ele me retornou false, valor de negativo, valor de false, tranquilo? Mas existe outro método, que eu até vou mostrar para vocês, outro método de strings, que eu posso usar para conferir se um determinado texto termina em um determinados caracteres. Por exemplo, eu vou conferir se esse texto aqui, se esse nome de arquivo termina em zip. Por exemplo, como é que eu faria isso aqui? Ó? Chamo primeiro uma string, vou chamar um método chamado ends_with, né? Termina com, vou passar aqui o elemento que eu quero, o caractere que eu quero conferir se aquele texto termina ou não, que no caso é zip. Vamos ver se ele termina em zip. Vai retornar de novo, tá bom? Se eu trocar aqui por zip, olha que legal, ele vai me retornar true. É justamente isso que a gente vai estar fazendo aqui, ó. Se esse meu arquivo termina em zip, quer dizer que ele é de fato um zip, aí sim eu vou fazer a minha extração. Como é que eu faço a extração? Meu primeiro passo, vamos pegar o caminho para aquele arquivo zipado, né? Esse caminhozinho aqui, ó, esse arquivinho aqui. Como é que a gente faz isso? De novo, vamos juntar arquivos, ó, vamos juntar caminhos, tá bom? Ospath.join, qual é o partido? Qual é o ponto de partida dele? Ele está dentro dessa pastinha zip aqui. Então bota aqui, ó, pasta zip, e vou juntar com o quê? Com o nome desse arquivo, que está nessa variável dinâmica aqui, arquivo, tá bom, pessoal? Pronto. Agora vamos pegar esse arquivinho que está compactado e extrair ele, tranquilo? Como é que a gente vai fazer essa extração? Eu vou usar aquela biblioteca zipfile, que eu importei aqui embaixo, aqui em cima, perdão, e agora eu vou instanciar, vou criar um objeto chamado zipfile. Então começa aqui with zipfile. Como é que eu instancio esse objeto? Primeiro eu passo o caminho do meu arquivo zip. Então já vou botar aqui, ó, pá, copiei tudo aqui, ó. Vou pegar isso aqui, vou escrever aqui dentro, beleza? Então eu vou passar um, entre aspas, Rzinho aqui, porque eu estou querendo extrair esses arquivos, beleza? Então preciso ler esses arquivos, então preciso passar esse mode, né, esse modo de read, né? Eu estou fazendo uma leitura daquele arquivo. No caso, o arquivo zipado, eu vou ter que ler ele para descompactar, para extrair, beleza? Só vou dar um apelido para esse objetozinho aqui, vou chamar ele de zip. Agora eu vou pegar esse meu arquivinho zip, vou chamar um método chamado extractAll para extrair esse arquivo, vou passar o caminho da pasta, do diretório onde eu quero extrair esses arquivos. Pode ser na própria pasta zip, então posso passar aqui, ó, pasta zip, beleza? Até deixei aqui como opcional a gente remover o arquivo zip compactado e deixar só o que foi extraído, caso você queira apagar aquele zip, tá bom? Mas vou deixar como opcional, daqui a pouco eu volto nele. Vamos rodar esse códigozinho aqui, 1.5 segundos, ele já extraiu os arquivos, olha que interessante, tá, pessoal? Os arquivos já foram extraídos e movidos para essa própria pasta. Como eu disse, você pode querer remover esse arquivo zip depois que você já descompactou, porque não te importa mais essa pastinha compactada. Como é que eu faço isso? Ó? Vou usar uma função da biblioteca OS, eu vou remover esse arquivo. Que arquivo que eu estou querendo remover? Justamente esse arquivinho zip, tá, pessoal? Então, por exemplo, se eu apagar tudo isso aqui, apagar todos esses arquivos já foram compactados aqui, tá bom, pessoal? Só para não causar confusão, tá bom? Rapidinho. Vou apagar esses dois aqui também, beleza? E olha que interessante, quando eu rodar esse meu código agora, além dele extrair esses meus arquivos, ele vai apagar também esses zips aqui. Vamos dar uma olhada? Vamos dar uma olhada? Vamos lá. Ó, já está extraindo, já sumiu com aquele, já sumiu com aquelas duas pastinhas zip. Então você já aprendeu também, além de extrair, você vai aprendeu também a remover. Além de outros métodos aqui, manipulações de pasta que eu mostrei para vocês, esse projetinho aqui, essa videoaula,
tá bem completinho. Não esquece de olhar o link da descrição para as outras sugestões de vídeo estudo para você, principalmente aqui no nosso mini curso. Lá a gente precisa fazer toda uma manipulação, estruturação de pastas e arquivos. É um projeto bem bacana que envolve automação web, automação local, análise de dados, visualização de dados, criação de dashboard. Então vou deixar aqui também para vocês, sempre está fixado aqui comentário, tá bom? Link da descrição para o nosso mini curso. Vai ser um prazer ter você como aluno ou aluna por lá. Vou ficando por aqui, bons estudos e até a próxima.